Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide e estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã. E trago uma palavra hoje que se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 9. Mas gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs, que viessem se inscrever no canal, venha compartilhar, deixe seu like e também o seu comentário. Então, em Josué, capítulo 1, versículo 9, o título Seja Forte e Corajoso, Deus é contigo. Então no versículo 9 diz assim: não te mandei, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Então, após a morte de Moisés, servo do Senhor, Deus então envia Josué para passar o rio Jordão, levando então o povo de Israel, o povo de Deus, para herdar a terra prometida, do qual Deus tinha prometido para os pais daquele povo. Então Deus prometeu a Josué o mesmo que ele tinha prometido então para Moisés. Então ele tinha prometido que todos os inimigos de Josué não poderia vencê-lo, porque o Deus não deixaria, e nem desampararia então o Josué. Então seja forte, e ele diz então para Josué: seja forte e seja corajoso, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, Então, quando Deus diz aqui, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, ele quer dizer que para que ele não se desvie dos caminhos do Senhor, para que ele não se desvie dos caminhos de Deus, que ele guarde, então, os seus estatutos, Então, Deus diz para ele, para que você seja bem-sucedido, Então, obedeça, então, o que está escrito nesse livro. Então, o que está escrito no livro é exatamente guardar os seus mandamentos, os estatutos de Deus, que não terás outros deuses para si, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não roubarás, não serás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará, ou invejar, então, as coisas do seu próximo, tipo o carro, a casa, de repente, não cobiçar a mulher do seu próximo, Então, amarás o Senhor, o teu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e todos os seus pensamentos, E também amar o seu próximo como a si mesmo. Então ali, quando Deus ele está falando para Josué, para que ele guarde o que está escrito no livro, então ele está falando exatamente isso aí. E está direcionando, então, para que Josué tenha esse entendimento, para que ele venha, então, guardar esses mandamentos, para que Deus, então, esteja com ele todos os dias de sua vida. Então, então o teu caminho será bem sucedido, diz Deus, caso ele venha obedecer essas leis. Isso serve também para nós. Se nós obedecermos essas leis, Deus então vai nos abençoar, Então ele vai prosperar os nossos caminhos, nós seremos então bem-sucedidos. Então Deus repete para ele: seja forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Então nós encontramos em Salmo 139, versículo 1, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então aqui esse salmo ele está afirmando então que Deus ele nos conhece. Não tem como nós
querer enganar Deus, então, porque Ele nos conhece, né? Nós vemos, então, que a promessa de Deus de ser conosco todos os dias de nossas vidas, né? Ainda continua nos dias de hoje, né? Então, isso serve para todos aqueles que invocar o nome de Deus, todos aqueles que aceitar a Jesus como o único suficiente, todos aqueles que se prostrar na presença de Deus. Então, não tem como nós nos escondermos, então, de Deus, porque Ele sabe quando nós sentamos, quando nós levantamos, né? Ele conhece também os nossos pensamentos, Ele conhece todos os nossos caminhos, né? Para onde eu me ausentarei do teu espírito, né? Como eu fugirei de Deus, como eu vou me esconder de Deus, né? Sendo que Ele está em todo lugar. Então, como eu fugiria de Deus, né? Então, a tua face, se eu subo, né? Se eu subo para o céu, lá Deus estará, né? Então, né? Se vou mais profundo, então, do abismo, lá Deus estará. Então, se eu for aos confins dos mares, no fundo lá do mar, né? Lá Deus estará, né? A mão de Deus, nos guiará e nos sustentará, né? Com a sua destra direita, né? Então, graças, né? Te dou, Senhor, né? Senhor, o nosso Senhor maravilhoso, né? Porque tu me formastes. Nós agradecemos a Deus, então, porque graças a Ele, graças à sua bondade, Ele então nos formou, né? Então, as obras do Senhor, elas são admiráveis, né? O Senhor, Ele nos sonda, né? Deus, Ele conhece o meu coração, né? Ele prova-me, Ele conhece então os meus pensamentos, Ele vê se há em mim, né, algum caminho mau, né? E guia-me para os caminhos, né, eterno. Em Juízo eu encontro também no capítulo 6, versículo 14, que diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então aqui Deus, Ele mais uma vez, Ele manda um homem, né, um jovem, segundo a palavra, né, para vencer então os medianistas, então, que estavam então atacando o povo de Israel, né? Mas na nossa jornada de fé, muitas vezes nós nos colocamos diante de desafio, né, que exige coragem, confiança em Deus, né? Porque se nós não colocarmos a nossa coragem, a nossa confiança em Deus, nós não se sentimos então capacitados, né, para o desafio. Gideão aqui, ele era um jovem comum, né? Ele era sem grandes pretensões ou ambições. No entanto, quando o Senhor o chamou para liderar o povo de Israel, né, contra os opressores medianitas, né, Gideão sentiu-se pequeno, ele se sentiu o menor da família dele, né, ele se sentiu intimidado e inadequado. Quantas vezes, né, nós se sentimos assim, no momento que é colocado algo, né, algo grande na nossa presença. Nós se sentimos exatamente assim inadequado, nós se sentimos o menor de nossa família, nós se sentimos então intimidado. Então é assim a nossa vida também, não é muito diferente da vida de Gideão. Gideão, ele não se achava apto para essa missão, né, para essa tarefa, né? Ele questionou então a sua própria capacidade. Muitas vezes nós questionamos a nossa capacidade também
mas se Deus nos escolheu, Deus sabe o quanto a gente tem força e até mesmo, né, a validade do chamado de Deus. Muitas vezes nós sentimos da mesma maneira. Nós perguntamos então se somos capazes, né, se somos dignos, né, de fazer, né, a diferença na nossa congregação, a diferença de repente no nosso bairro, na nossa cidade, fazer a diferença talvez em nosso trabalho. Então às vezes a gente não se acha apto, né, para fazer essa diferença. Mas no entanto, assim como Deus ele capacitou e fortaleceu Gideão, ele também nos capacita, né, para cumprir os nossos propósitos, nossos objetivos, né, para ele. Deus ele nos chama para confiar na sua força e na sua fé. Nós precisamos, né, colocar a nossa fé na presença de Deus, nos fortalecer em Deus. Nós precisamos entender que Deus é o nosso Pai e Deus ele é o Todo-Poderoso. Se Ele é conosco, nada vai nos impedir. Nós encontramos também em Mateus capítulo 20, versículo 18, que diz assim, ó: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Ele o condenarão à morte. Então aqui, quando Jesus estava no Getsêmani, então ali Deus ele já estava preparando já os seus discípulos, né? Porque ele iria morrer então por nós, então para que os discípulos entendessem então, né, desde já o que iria acontecer naqueles dias. Então Jesus, antes de ser entregue ao sacerdote, aos escribas, né, promete aos seus discípulos que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, ele até a consumação do século, quer dizer que até os dias de hoje Deus estaria conosco, né? Porque nós também somos discípulos de Deus, né? Nós estamos sempre aprendendo a palavra de Deus e nós estamos então pregando a palavra de Deus, então somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então ele faz uma promessa para eles que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Da mesma forma que Deus prometeu para Josué, né? Então Josué, Deus faz essa promessa para ele: seja forte, seja corajoso, porque o nosso Deus é o nosso Pai. Está sempre perto, mesmo quando não parece, mesmo quando parece que nós estamos sozinhos, mesmo quando parece que Deus esqueceu de nós, que Deus nos abandonou, mesmo neste momento, Deus ele é conosco, né? Então não podemos ir a lugar nenhum sem a presença de Deus. Nós devemos sempre pedir a Deus que Deus venha estar conosco, né? Que Deus venha a nos abençoar onde quer que nós vá, né? Nunca nós estamos sozinhos. Não precisamos ter medo, né? Nem mesmo a morte pode separar o amor de Deus conosco. Nem mesmo a morte pode separar. Então nós precisamos estar sempre confiante em Deus, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Porque Deus ele nos ama e ele quer nos abençoar, ele quer estar conosco. Mas para isso nós devemos então manter a nossa aliança com Deus. Nós devemos então manter o que está escrito no livro, conforme diz aqui a palavra, né, que é os estatutos de Deus, obedecer a Deus, orar a Ele, né, nos entregar a nossa vida a Deus. Então, eu deixo essa palavra ao irmão, à irmã, e eu gostaria de convidá-los para nós orarmos. Deus Pai, nós nos colocamos, Senhor, em Tua presença nesse momento.
E nós pedimos, Senhor, nos ensina, Pai, a ser forte, nos ensina, Senhor, a ser corajoso, Pai. Nos ensina, Senhor, como nós devemos andar nos teus caminhos, Pai. E nos encha, Pai, com a tua presença, Senhor. Nos encha, Senhor, com a tua glória, Pai. Nos abençoa, nos prospera, Pai. Cura, Pai, nossas feridas, Pai. Cura nossas enfermidades, Pai. Abre porta de emprego, Pai. Abençoe, Senhor, as famílias. Abençoe vidas conjugais, Senhor. Abençoe pais e filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço e eu te louvo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.